Agora sim, agora estamos ok. Deixa eu dar uma olhadinha nos recadinhos aqui do ladinho. Vamos ver. Bom dia para Pedro, para Sol, Sofia, Giovana, Dona Maria Eduarda, bom dia, Isabel, Ana Luísa, Matheus, bom dia, bom dia. A Ana Medeiros, o Vinícius, o Pedro Gonçalves, o Eric, Matheus da Silva, Maria Eduarda, da Silva Paulo, né? Das duas Marias. Bom dia, Tiago. Meus queridos, hoje a gente tem que acertar os ponteiros, né? Botar a nossa vida em dia de algumas coisas, a gente tem que conversar um pouquinho, que a gente tem umas coisas assim pra mais ou menos acertar. Mas antes disso, a professora já vai fazer uma chamadinha para o pessoal que está aí no horário. Depois a professora vai dar uma revisãozinha na chamada um pouquinho mais para frente para ver quem entrou mais atrasadinho, né? Então ali, Ana Gabriela, meu Deus. Primeiro é a Ana Clara, né? Depois é que a Ana Gabriela. A Ana Clara tá aí, já dou ok. A Ana Gabriela não tá, né? Ana Gabriela? Não? Tá. Deixa eu fazer um Fzinho aqui. A Ana Luísa. Ana Luísa. Ana Luísa tá sempre aí, não falta também. O Arthur. Arthur. Não? O Eric também já me deu oi, né, Eric? A Esther também já me deu oi. O Gabriel Kalkman. Gabriel Kalkman? Não. Gabriel Raulino. Gabriel Raulino não tá? Não. Giovana. A Giovana acho que já me deu oi. Deixa eu só voltar aqui que eu acho que ela já... Não? Não, Giovana não. Giovana não. Heitor. Heitor também não? Rapaz, e cadê esse povo dessa sala? Igor. Igor. Aff. Vou pegar essa sala e vou puxar pela orelha. Ai, ai, ai. Dona Isabel tá aí. Já tava aí, né, Abel? Tá aí. Oi, Bel. Jefferson. Jefferson. Não. Luana. Lucas Betiol. A Maria Eduarda, as duas estão aí, né? A da Silvia Santana. O Matheus também tá aí, já me deu oi. O Matheus Eigatz também tá aí ou é só o da Silva? Ah, também tá aí, o Fraga, né? Oi, Giovana, já corrigi o teu aqui, já deu ok, tá? Pedro de Souza e Pedro Gonçalves. Eu acho que um dos dois já me deu bom dia, ou foram os dois, deixa eu ver aqui. O Pedro Gonçalves e o Pedro de Souza, os dois estão ali, né? Tá. Cibele. Dona Cibele tá por aí? Não? A Sofia, quem me deu oi, foi qual das duas? Foi a Cristina ou foi a Lourdes? As duas estão aí? Foi a Sofia Cristina que me deu oi, né? A Lourdes também tá ali, tá certo. Sofia Cristina, Sofia Lourdes. O Tiago já me deu bom dia também, tava ali. E Tiago, e depois o Vinícius tá aí também? O Vinícius tá, já me tinha dado bom dia também, né? O Vinícius tá. Tá ok, então. Tudo bom, Vini? Ah, Sibeli saiu da escola. Obrigado, Sofia. Então ficou com falta comigo a Ana Gabriela, o Arthur, o Gabriel Kalkman, o Gabriel Raulino. Tá com falta também o Heitor, o Igor, o Jefferson, a Luana, o Lucas Betiol. Opa, o Kalkman entrou ali agora. Deixa eu dar o que pro Kalkman aqui então. Esse pessoal que eu tô ditando é porque ganhou falta. Se tá por aí, se manifesta, tá? Então são esses aí os faltantes. Se algum desses aí entrar e vocês perceberem e puderem me avisar, a prof agradece, tá?
Algum dos professores já comentou para vocês quais são os nossos planos agora para agosto? Já começaram a conversar com vocês sobre as mudanças? Não, sobre as não mudanças, né? Sobre os nossos planejamentos? Não. Em. Em primeiro, em. Vocês estão caladinhos hoje? Não, Sofia, obrigado, sou. Então, olha só, pessoas. Algumas coisas que a gente precisa conversar. Uma é que, assim, né? Comecem a ficar antenado nos jornais, nas notícias, porque o governo começou a se manifestar quanto a retorno de aula presencial, começaram já a falar em alguma coisa. Não é para amanhã, não é para semana que vem, né? A gente sabe que isso aí, mas é justamente para não acontecer o que aconteceu na nossa saída. Quando nós saímos da aula presencial para entrar na aula online, foi tudo muito súbito, foi tudo muito do dia para a noite. Até o dia 18 de março, até, né, Isabel, assim, até o dia 18 de março nós estávamos na sala de aula. Do dia 18 para o dia 19, o mundo acabou. A gente passou a se encontrar só aqui de forma online, né? As escolas que trabalham online, até agora, antes da pandemia, eram mais as universidades, as ligadas ao curso superior, né? E mesmo essas escolas que, na verdade, lidam com alunos adultos, que acaba sendo um pouco mais prático, né? Que são mais independentes, mesmo assim, o que acontece? Essas escolas de ensino EAD, que a gente chama que é o ensino à distância, ele acontece em ambientes preparados. Então, assim, ó, são salas com isolamento acústico, com câmera profissional, com iluminação profissional e tal, para que um professor em um determinado espaço consiga dar aula para os alunos que estão em tudo quanto é lugar. Era assim, mais ou menos. E os próprios professores que davam aula EAD, que é o ensino à distância, eles eram preparados, eles faziam o curso para lidar com a tecnologia, para fazer as melhores estratégias para conseguir a atenção dos alunos, né? Então, um ensino EAD não é simplesmente chegar atrás do computador e sair falando, né? Só que em função da pandemia, foi isso que aconteceu. Todo mundo virou ensino à distância, né? De uma hora para outra, mesmo sem estar preparado, mesmo sem ter tecnologia para isso. Na minha casa aqui, pedaço da minha sala virou meu escritório, né? Não teve outra forma. A maioria dos professores, né? Um pedacinho da cozinha, um pedacinho da sala, um pedacinho do quarto, né? Rezando pro vizinho não ligar ainda uma parafusadeira, uma furadeira, um martelo, né? A gente fica rezando assim, ai, tomara que não tenha obra hoje no vizinho, para que não tenha barulho na minha aula, né? Assim que funciona. A gente ainda tem assim uma adaptação às tecnologias que a gente tinha em casa, que era para atender o meu interesse de digitar uma nota, entrar na internet, ver um e-mail e tal. Agora o meu computador virou a minha sala de aula, né? A minha luminária, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou botar a bichinha aqui, ó. A luminária lá do meu quarto veio para cá e é a minha iluminação. Então a gente teve que se adaptar fisicamente. E esses professores que levam um ano fazendo cursos para aprender a dar aula em EAD, nós tivemos que em 2, 3 semanas aprender a mexer com tecnologia de EAD, como é que faz para transmitir uma aula, como é que faz para botar um PowerPoint, como é que faz para colocar um vídeo. Foi assim. As nossas escolas, elas estavam preparadas com todo o sistema para aula presencial. E, de repente, coloca um monte de plataforma. Então, a plataforma online não está dando certo, é positivo bom, é isso, é não sei o que, é Clipe Escola, cadastra meu e-mail, eu não consigo entrar na sala de aula. E assim, 1 zilhão de professores mandando mensagem para os coordenadores. E como é que eu faço prova online, como é que eu corrijo, como é que eu boto nota. Vocês têm ideia que foi tudo de uma vez? Para vocês e para a gente? Então, justamente para esse nosso retorno não ser como foi a nossa saída, um tombo, né? A gente tomou um tombo, acordou na aula online. Então, o governo e as escolas estão começando a pensar em como vai ser esse retorno. Não tem nada muito claro, assim. As primeiras diretrizes estão sendo dadas, né? A ideia é dividir as turmas, a ideia é fazer aulas intercaladas, uma semana assim com a parte da turma, uma semana com outra parte da turma, mas tudo tem que ser muito planejado para saber a turma que vai ficar em casa, como é que ele vai ser atendido online. Então está sendo muito planejado ainda como vai funcionar, tá? Para que o nosso retorno seja seguro. Além disso, nós estamos em pandemia, então os pais não são obrigados a mandar seus filhos para a sala de aula. Se o pai não se sentir seguro, não julgar seguro, não, eu quero que meu filho fique em casa. Ele tem esse direito,
entendeu? Então ainda tem essa questão, né? Então tudo isso tem que ser bem planejado, como é que vai ser feito. Mas depois de ontem, do que apareceu no jornal, a Isabel até falou ali, ó, eu vi também no jornal. Então a gente tem que começar a se planejar, tá? Então assistam as televisões, assistam os jornais, fiquem ligados, porque a gente provavelmente vai passar o mês de agosto planejando. Porque assim, ó, nós temos algumas coisas, algumas vacinas que estão despontando, que estão dando certo. É um ponto positivo. De setembro em diante começa a nossa primavera, começa a esquentar o tempo. É uma coisa que para doenças respiratórias é melhor. O verão é melhor do que o inverno, né? O inverno acaba sendo mais frágil para as pessoas que têm problema respiratório. E tem mais uma questão. Nós estamos tendo um número de pessoas que estão se contaminando, mas nós estamos tendo um número grande de pessoas que estão se curando. Essas pessoas que passam pelo processo de ter o coronavírus e se curar, elas ficam, pelo menos por um tempo, imune. Existem algumas pesquisas para saber por quanto tempo que elas ficam imunes, ou se é definitivo ou não, mas a questão é, quando você tem o coronavírus, você cria anticorpos e você fica imune. E a partir do momento que você tem uma grande parte da população imune, porque criou anticorpos, também começa a facilitar essa oportunidade de a gente retornar para a sala de aula. Lembrando que tudo isso ainda está sendo planejado, calculado com muita calma nesta hora, tá? Mas já para vocês, assim, começarem a se antenar. Jornal é extremamente importante. Ensino médio que não assiste jornal, ai, 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 tá comprometendo o seu Enem, tá comprometendo o seu vestibular. Vocês têm alguma dúvida de quando vocês forem fazer vestibular, quando vocês forem fazer Enem, que a pandemia vai ser assunto? Na disciplina de geografia, na disciplina de história, na disciplina de biologia? Vai cair. Com uma diferença. Em vez de ler no livro de história o que aconteceu, assiste jornal e vê atualmente o que está acontecendo. Quando chegar daqui 2 anos fazer vestibular, você já sabe, ó, eu sei, eu vi no jornal, foi assim, assim, assim. É diferente, tá? Então essa é uma parte da história que eu queria conversar com vocês. Outra parte da história que eu queria conversar com vocês, pessoas. Lá no primeiro bimestre, nós saímos de aula, não sei, da sala de aula. Vocês estão lembrados que foi bem na época das provas? Vocês estão lembrados? Teve até algumas disciplinas que vocês não conseguiram fazer prova. Estão lembrados? Tô sozinha na sala. Ninguém me ouve? Sim, estamos lembrados. Estão lembrados? Que estava bem na confusão das provinhas lá? Eu acho até que teve algumas disciplinas que vocês não conseguiram fazer prova. Não teve, não? Eu acho que eu não fiz em 3 ou 4 disciplinas. Então, olha só. Qual que é a nossa ideia? Semana que vem, na primeira semana de agosto, nós iremos fazer provas com os alunos que não conseguiram fazer alguma prova lá no primeiro bimestre. Vocês estão entendendo? Então, o que a professora vai ver? Eu vou fazer um levantamento para ver quem foram os alunos do primeiro EM que não conseguiram fazer a minha prova lá no primeiro bimestre, certo? E aí, na semana que vem, eu vou disponibilizar uma atividade para que essa pessoa consiga ter essa nota lá do primeiro bimestre, certo? Essa é uma questão. E aí porque a gente tem que resolver nosso primeiro e segundo bimestre e botar totalmente em dia. Vocês estão entendendo? E aí, essa prova vai ser sobre a primeira apostila, tá? Depois eu vou informar direitinho o conteúdo dessa prova da semana que vem para os alunos que não conseguiram fazer a minha prova lá no primeiro bimestre. Então, se você sabe por geografia eu não fiz, já tá sabendo que é uma prova minha que semana que vem você vai ter que fazer, certo? E aí, na segunda semana de agosto, não é semana que vem, a outra, nós vamos ter uma prova para recuperação do segundo bimestre. Vocês não fizeram agora recentemente avaliação comigo? Fizeram, não fizeram? Fizeram? Tem alguém aí? Ah, obrigado, Pedrão. Aí, sou. Então, olha só. A recuperação do segundo bimestre é sobre a apostila número 2. Na segunda semana de agosto, não é semana que vem, a outra. Recuperação é conteúdo da apostila 2, certo? Então, pensa comigo aqui, olha só. Deixa eu botar aqui juntinho, ó. Semana que vem, prova da apostila 1 para quem não fez a minha prova da apostila 1 lá no primeiro bimestre. Segunda semana de agosto, recuperação do segundo bimestre.
Como é que funciona essa recuperação, professora? Você vai fazer a prova lá na segunda semana de agosto. E se você tirou nota legal, essa nota legal vai entrar no lugar da nota baixa que você tirou no segundo bimestre. Quem tem que fazer essa prova de recuperação, né, de agosto, né, na segunda semana de agosto? Quem está com nota baixa, quem está com média abaixo de 7. Como é que eu vou saber isso? Hoje à noite, por exemplo, estou colocando as notas de vocês da última avaliação. Você vê como é que está a tua média. Fiquei com média abaixo de 7. Então, você é obrigada a fazer a recuperação na segunda semana de agosto. Ah, minha média ficou acima de 7. Então, você não precisa fazer, você não vai fazer, na verdade. Tá? Essa é para quem tirou média abaixo de 7 no segundo bimestre, tá? Só que tem uma outra coisinha. Essa recuperação, que é do conteúdo da segunda apostila, que é a recuperação do segundo bimestre, ela também vai valer para recuperar o primeiro bimestre. Então, se essa nota da segunda semana de agosto for uma nota legal, ela também vai entrar em uma nota baixa que você tirou lá no primeiro bimestre. Por isso que essa prova da segunda semana de agosto, que é da recuperação do segundo bimestre, é uma nota tão especial, porque ela pode te ajudar no segundo e ela pode te ajudar no primeiro. Certo? Lembrando que semana que vem é uma prova para quem ficou devendo alguma nota do primeiro bimestre, que não fez avaliação, que não fez segunda chamada, que não conseguiu fazer prova, tá? E a segunda semana de agosto é uma avaliação para recuperar o segundo bimestre e se for uma nota legal, pode recuperar alguma coisa lá do primeiro bimestre ainda, para a gente poder passar limpo a nossa vida. E aí? Me falem. Entenderam qual que é a proposta? Entenderam qual que é a proposta? Ainda bem que a Isabel, o Pedro e a Sô me salvam, que os outros estão mudos. A gente fala, aí, Dona Maria, a gente fala que quando a pessoa não fala, o gato comeu a língua, né? Não é isso? Aqui é o gato comeu o dedo, que não consegue digitar, não é isso? Comeu a língua e o dedo, não consegue nem digitar e nem falar, né? Então, olha só, pessoas, como eu tinha falado para vocês, deixa eu só pegar aqui a apostila para falar certinho para vocês. Ó, eu vou ter que dar uma olhadinha ainda para ver se alguém ficou devendo a minha avaliação lá do primeiro bimestre. Ver se, alguém sabe já se ficou devendo alguma nota lá? Alguém tem de cabeça isso? Não? Não? Vocês não têm assim lembrança, né? Então, a prof vai ter que dar uma olhadinha lá no sistema para ver se algum de vocês ficou devendo para mim lá aquela parte lá. E aí, assim, ó, essa semana a prof vai colocar lá no grupo do WhatsApp de vocês assim, ó, lista de alunos para a prova Tá, Pedro, a prof vai dar uma olhadinha. Lista de alunos para a prova do primeiro bimestre. Conteúdo, tal. Quem é que não fez? Fulano, Beltrano e Ciclano, tá? Então a prof vai colocar lá no WhatsApp de vocês, no grupo de vocês, informando isso. E o pessoal da segunda prova, que é para recuperar o segundo bimestre e de repente recuperar o primeiro bimestre também, fiquem ligados no sistema, observem a média de vocês para saber se vocês são obrigados a fazer essa prova ou não, tá? Deu para entender, meus queridos? Não? Está claro? Então, fiquem ligados no WhatsApp para ver como é que vai funcionar. E aí, eu vou dar uma passada agora com vocês na apostila. Pega a apostila lá, apostila 2 lá. Pega a apostila 2, quem vai te salvar esse bimestre do segundo bimestre. Pode ser que salve alguma notinha lá do primeiro bimestre. Então, pega a apostila, põe na mão, abre lá na página 5. Pode até abrir na página 6 lá, tá? Na 6 já tá legal, tá? Conseguiram abrir? Apostila? Até aqui vocês conseguiram entender a questão das avaliações, pessoas, pra gente botar a nossa vida em dia? Os outros professores vão conversar com vocês ainda sobre como é que funciona para eles também, como é que eles vão fazer para vocês, informando as pessoas que têm ou não que fazer a prova, tá?
Então, olha só, na página 6 ali, fala que o nosso planeta é muito dinâmico e para entender melhor, a gente dividiu, né, deu nome a algumas áreas, algumas esferas. Então, nós temos ali naquele quadradinho aqui no cantinho aqui, ó, falando das esferas, a atmosfera, aqui nesse cantinho aqui, ó, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Então, lembrando que a atmosfera é a camada de ar que envolve, de gás que envolve a superfície da Terra. A litosfera é a camada rochosa que compõe essa parte dos continentes e ilhas da Terra. E a parte da hidrosfera é toda a camada de água que tem na Terra. Então, a gente vê lá os rios, os lagos, os oceanos, tal. É o que vocês precisam saber daqui. E aí, depois, dá uma olhadinha lá na página 8. Tomar cuidado quando a gente falar de tempo da Terra e tempo da humanidade. Eu não vou cobrar para vocês, de vocês aqui, é o quadro do tempo geológico, o que aconteceu na tal era, o que aconteceu em tal período. Não vou cobrar isso. Eu só quero que vocês entendam que o tempo da humanidade na Terra é bem diferente do tempo de existência do nosso planeta, tá? Lembra que o nosso universo foi feito mais ou menos entre 12 e 15 bilhões de anos atrás, o universo, depois da grande explosão, né? Mas o nosso sistema solar, ele tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, tá? O nosso sistema solar, que tem a composição do Sol e os 8 planetas, inclusive a Terra. Então, a Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Então, quando eu falo que uma coisa é recente, porque foi feita há 60 milhões de anos, é que se você comparar 60 milhões de anos com 4 bilhões, realmente 60 milhões é muito pouquinho tempo, é recente. O que a gente não pode tomar cuidado de não comparar com a existência do ser humano, que vive 100, 110 anos. Aí vai pensar em 60 milhões, meu Deus, isso é uma eternidade. Quando a gente está falando de tempo geológico, usa a Terra como referência, usa o sistema solar como referência, tá? O que mais? Vocês precisam saber aqui. O que é importante, assim, ó, é que lembrar que um dia nós formamos um único continente, que era o Pangeia, que esse Pangeia foi dividido em duas partes, né? Então, deixa eu só ver se eu consigo achar aqui onde é que tá o lugar do nome. Lá na página 10, no topo da página 10 lá, ó, fala lá, a terceira linha, os geólogos denominaram esse supercontinente de Pangeia, e em volta do Pangeia tinha um único oceano, que era o Pantalassa. Lá na página 10 aqui, ó, página 10, ó, o Pangeia e o Pantalassa, certo? Depois foi dividido em duas partes, né, que é a Gondwana e a Laurásia. Deixa eu só ver onde é que tá isso aqui. Deixa eu já marcar com vocês. Deixa eu ver se fala aqui. Ó, nessa mesma página 10, ó, na página 10, ao lado dessa imagem aqui, ó, Gondwana e Laurásia, tá? Certo? Marquem lá na postura de vocês lá. Certo? Então, nós tínhamos o Pangeia, que dividiu em duas partes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, e depois a gente continuou tendo mais divisões até chegar no continente como a gente tem hoje. A professora só vai cobrar Gondwana deu origem à África, América do Sul, tal? Não, basta saber até ali Gondwana que já tá ok, tá? Deixa eu só seguir com vocês aqui. Vamos ver. Seguindo lá. Minerais e rochas. Lá na página 13 fala o que são minerais. Lá na página 13, aqui embaixo, aqui, ó, página 13. Os minerais constituem por meio de processos naturais, apresentam formato ali, ó, são inorgânicos, que mais? São forjados, né? Forjado quer dizer feitos, né? Combinações de diferentes elementos químicos. Aquele primeiro parágrafo é legal vocês darem uma olhada nele todo, tá? Aqui na página 13. O que são minerais? E se eu perguntar o que são... Bom dia, Raulino. Se eu perguntar o que são rochas, rochas é um agregado, um aglomerado de um tipo de mineral ou de diversos tipos de minerais. Deixa eu ver aqui... O ciclo das rochas, a rocha, ora ela está derretida lá no interior da Terra,
Quando ela é exposta na superfície, ela resfria, ela forma a rocha, um outro tipo de rocha. Essa rocha é desgastada, pode ser compactada, pode sofrer pressão e calor, se transformar em outra rocha. Então, apesar de a gente passar por pedras, né, aspas, pedras, rochas todos os dias e ter a sensação de que ela não está sofrendo nenhuma mudança, as rochas estão sofrendo mudança sim. Só que o tempo de transformação da rocha é um tempo que é maior do que a existência dos seres humanos, muitas vezes, né? Quando ela passa do estado de fluido, de lava para sólido, que é a rocha ígnea, é até um processo mais rápido. Mas pensar que uma rocha vai sendo desgastada, que esses sedimentos vão ser compactados, todo esse processo é muito lento. Esse processo, essa dinâmica da rocha é chamada de ciclo da rocha. Tá lá na página 14 lá, tá? Então, quando a Terra se formou, ela era uma bola de rocha derretida. E ela deu origem, quando resfriou, às rochas ígneas, que também são chamadas de magmáticas, são as primeiras formações de rocha. Mas desse começo da Terra até hoje, essas rochas já passaram por diversos processos, foram desgastadas, viraram rocha sedimentar, foram derretidas de novo, ou passaram por metamorfização. Então, essa rocha está o tempo todo passando por diversos processos, e esses processos são chamados, então, de ciclo das rochas, tá? Na página 15, tem uma ilustração que mostra justamente isso, ó. Uma rocha que era magmática, que era magma derretido, né? Ela pode passar por um processo e sair em vulcões, passar a ser ígnea, passar por desgastes. Então, esse movimento contínuo das rochas é igual ao ciclo da água. Tem hora que a água está evaporando, tem hora que ela condensa, vira chuva, tem hora que ela está escorrendo nos rios. A água está em dinâmica constante, né? As rochas também estão na dinâmica constante. Só que é uma dinâmica muito mais lenta. E a gente acaba não tendo o controle sobre isso, né? Que mais? Aí na sequência lá, são as partes mais importantes. Preciso que vocês depois deem uma olhadinha na apostila, tá? Essa parte aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Essa parte aqui dos sismógrafos, que são os aparelhos que medem os abalos sísmicos, que medem o quanto de tremor numa hora de terremoto ou na cratera antes do vulcão entrar em erupção, marquem lá para mim então, tá? Que o sismógrafo é um aparelho que detecta tremores da Terra, registram as ondas sísmicas pelas camadas internas do planeta, até elas alcançarem a superfície, até essa vibração chegar na superfície, tá? Até a palavrinha superfície pode marcar o sismógrafo, tá? Lá na página 19, explica o que são os movimentos convectivos. Lembra que eu falei para vocês que o magma dentro da Terra está circulando? E essa movimentação do magma dentro da Terra é o que movimenta as placas tectônicas? Tá lá na página 19, tá? Marca para mim lá, ó, na segunda camada, na segunda linha, quais são as camadas da Terra: crosta, manto e núcleo, tá? Marca para mim lá. E ali lá da figura lá, deixa eu só ver aqui. Esse parágrafo aqui, ó, do lado da figura, ele mostra para vocês o que são as correntes, as convectivas aqui, ó. Esse movimento convectivo é justamente o magma que está aqui pertinho do núcleo está mais quente, ele fica mais leve, ele sobe. Quando se afasta do núcleo, ele resfria, aí fica pesado, desce. Tá quente, fica leve, sobe. Tá frio, pesado, desce. Esse movimento aqui é um movimento convectivo, é um movimento que vai acabar empurrando a crosta para um lado, para o outro, tá? Então, esse parágrafo aqui do lado dessa figura, marquem lá. E aí, aqui mostra um mapa com as placas tectônicas e o sentido para onde as placas estão sendo empurradas justamente por causa dessas correntes convectivas, tá? Que mais? Isso é o que fez os nossos continentes, que era um único continente, que era o Pangeia, se partir em diversos pedaços até chegar no que a gente tem hoje. Quem descobriu isso foi lá em 1910, mais ou menos, né?
foi analisando essas imagens aqui, ó. Se vocês observarem a América do Sul e a África, é como se fosse um quebra-cabeça, a gente se encaixa, tá vendo aqui? Então foi uma das primeiras, né, observações que foram feitas. É claro que depois foi feita a avaliação de se isso aqui teve junto e hoje é separado, o que tem de rocha aqui tem que combinar com o que tem de rocha aqui. O que tem de fóssil aqui tem que combinar com o que tem de fóssil aqui. E isso foi avaliado e foi realmente para o Alfred Wegener, né, lá na página 21, que foi a teoria da deriva continental. Wegener disse então que a gente é um monte de placa que ficava flutuando em cima do magma. O Wegener só não sabia explicar essa parte aqui, ó, da convecção. Ele não sabia que era isso aqui que empurrava as placas. Ele achava que a gente estava à deriva, boiando, a deriva igual um barco sem motor. E aí depois nós tivemos lá outros cientistas que surgiram lá em 1950, que aí explicaram que justamente essa movimentação ocorre por causa dos movimentos convectivos que a gente tem no interior da Terra, tá? O que mais? E aí na página 21 e na página 22, 23 ali, fala sobre os limites de placa. Limite convergente quando as placas estão se esbarrando, se chocando, divergente quando estão se separando e conservativo quando estão raspando uma na outra. Estão lembrados? Convergente, divergente e conservativo. Se eu perguntar na prova quem são os 3 limites de placas, estão nessa parte ali, tá? Para quem quiser um resumo, tá lá na página 24, aqui, ó, os limites divergente, convergente, ó, e o último aqui, conservativo. Tá vendo aqui, ó, os 3 limites, tá? Que mais? Seguindo lá. Isso é o que acontece dentro da Terra, explicando as placas, como é que elas se movimentam, tá? Essas forças internas, o vulcanismo, o terremoto, o movimento de placa que se empurra, amassando o território, ou que se abre, deixando o magma vir e criar nova crosta. Esses movimentos são chamados de agentes internos. O movimento de placa, o vulcanismo e o terremoto são agentes internos dentro da Terra. Essas forças acabam alterando o formato da superfície da Terra. O formato da superfície da Terra é chamado de relevo. Relevo, o que é relevo? É o desenho, é o formato da superfície da Terra. Ora é mais plano, ora mais montanhoso. Então, esse desenho da superfície da Terra é chamado de relevo. E esse relevo vai mudar de forma de acordo com as forças internas. Por exemplo, o meu rosto aqui está lisinho. De repente surge uma espinha aqui. Foi uma força interna. Assim funcionam os vulcões, assim funcionam os terremotos, assim funciona o movimento de placa tectônica, uma força de dentro da Terra que vai modificar o formato da superfície, tá? E isso aí tá lá na página 28, explicando. Quando eu falo de movimento tectônico, é o movimento das placas tectônicas. Eu tenho movimentos laterais, que se empurram, que se afastam, e eu tenho movimentos que são na vertical. Os horizontais, né, chocam, separam, e os na vertical. Os na horizontal a gente chama de orogênico, e esses na vertical a gente chama de epirogênico. Tá lá na página 28, tá, pessoas? E aí nós temos, além do movimento de placa orogênico e epirogênico, nós temos como força interna o vulcanismo e ainda os abalos sísmicos, né? De forças externas, então aqui está a minha superfície do relevo, aqui está mais lisinha, aqui está mais alta. Esse formato do relevo pode ter uma força interna que vai modificar o desenho, mas pode ter uma força externa. Se eu, por exemplo, bater com algo no meu rosto aqui, eu vou causar uma modificação, uma deformação. Então, tem forças externas que alteram o relevo também. Quem são as forças externas? Os rios, os ventos, as chuvas, os seres vivos, as mudanças de temperatura. Tudo isso aí vai fazer com que o formato do relevo também se altere, também cause mudanças. E aí lá na página 30... fala que os principais agentes modificadores é a erosão e o intemperismo. Erosão, nós temos erosão do rio, que é a erosão fluvial,
erosão da chuva, que é a pluvial, lá na página 30, lá, ó. Erosão marinha, que é dos oceanos e mares, lá na página 30 aqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Justamente falando da erosão e os tipos de erosão. Além da erosão, a erosão é alguma coisa que está arrancando pedacinhos. Ou pedacinho da rocha, ou pedacinho do solo, tá? Além da erosão, nós temos o que a gente chama de intemperismo. O intemperismo, ele pode ser uma reação física ou química. Física, por exemplo, a rocha durante o dia esquenta, à noite esfria. Essa mudança de temperatura faz com que as moléculas se separem e se contraiam. Esse separar e contrair, chega uma hora que a rocha perde a resistência e quebra. Esse é o intemperismo físico. O intemperismo químico é quando a minha rocha, os elementos que compõem a rocha, entra em reação química com alguma substância. O agente mais ativo nessa história é a água, né? Então a água vai diluindo a minha rocha. Professora, vou botar uma pedrinha dentro de um copo d'água e a rocha vai se desmanchar? Não é do dia para a noite. Lembra quando a gente fala de rocha, o processo é tudo mais lento, né? Mas a famosa frase água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, justamente explica sobre isso, tá? Então, sobre intemperismo, lá no topo da página 31, explica sobre intemperismo físico e um pouquinho mais aqui abaixo, aqui também no temperismo químico e físico, tá? Que mais? Além da erosão, que arranca pedacinhos, além do intemperismo, que é a reação física ou química, esse material que é arrancado pela erosão, esse material que sai do intemperismo físico ou químico, ele é arrastado, transportado pelo vento, pela chuva, pelos rios e depositado em algum lugar. Aonde vai ficar nesse depósito de material, vai mudar também o formato do relevo. Então nós temos a mudança do relevo por agentes externos, a erosão, o intemperismo e também a deposição de material, vai se acumulando, né? A acumulação de material, certo, pessoas? Embaixo do meu relevo, embaixo aqui, ó, da minha pele, do meu nariz aqui, ó, eu tenho a minha caveira aqui, né? Os meus ossos aqui, certo? A minha bochecha está em cima de uma parte óssea. O meu osso é a base do meu rosto. E em cima dos meus ossos tem o meu relevo, tem a parte da carne, das cartilagens, certo? Então, a base que está embaixo do relevo, quando a gente fala da natureza, existe uma base embaixo do nosso relevo também. E aí, lá na página 32, ó, na página 32 vai falar justamente isso, ó. O que é a base geológica? É a base que está embaixo do meu relevo. Inclusive vai citar aqui, ó, que essas bases são divididas em 3 grupos principais. Um deles está aqui, ó, os escudos cristalinos, ou uma base sedimentar, ou ainda uma base de dobramentos modernos. Tá? Os dobramentos antigos, professora, também fazem parte, tá? Mas especialmente a gente fala principalmente dessas aqui, tá? Os escudos cristalinos, que são muitas vezes dobramentos antigos, tá? E ainda os dobramentos modernos. Que mais? Em cima da minha base, nós temos o relevo mesmo. E aí o relevo, nós temos áreas de montanhas, áreas de planície, áreas de depressão, áreas mais baixas, tá? Então a gente tem aqui, na página 34, falando de como é que é o relevo brasileiro ali, né? Sul-americano e brasileiro, tá? E aí essa imagem aqui, ó, para quem entende essa imagem aqui de estudo, ó, olha só. Do lado oeste, os planaltos, aí nós temos aqui depressões e planícies, e do lado escuro aqui as montanhas, tá? Então, na América do Sul, nós temos planaltos, planícies, depressão e montanha. Só que se vocês observarem no Brasil, ó, o Brasil não tem essa parte escura, o Brasil não tem montanha. Essa montanha aqui do lado oeste da América do Sul é porque aqui a placa tectônica embaixo do mar está empurrando essa placa aqui que o Brasil tá que a América do Sul está em cima, que é a placa sul-americana. Essa embaixo do mar aqui é a placa de Nazca. Como tem um choque de placa bem aqui assim, ó, aí a massa aqui essa região fica dobras. As dobras são as montanhas, tá? Do lado de cá da América do Sul, a América do Sul está vindo para cá e a África está indo para lá. Então aqui está separando, não tem choque. Se não tem choque, o que acontece aqui do lado leste,
é um processo que desgasta ali o relevo, é o processo externo. Aqui é mais externo, chuva, vento e tal. E aqui a gente tem a formação por choque de placa, é um movimento interno que está moldando esse relevo, tá? Certo? Que mais? Quase acabando a aula, né? Mas vamos lá. Aí dei uma olhadinha nas páginas seguintes ali, 39, 40, que fala justamente sobre os tipos de relevo, né? Lembra lá que a gente tem na página 39 e 40, falando sobre as planícies, sobre os planaltos, sobre as montanhas, quais são os pontos positivos, que na planície você pode navegar nos rios, que nos planaltos os rios descem, podem produzir energia elétrica, mas que também tem os problemas, né, de enchentes, de deslizamento. Lembra que a gente falou do laar, que é aquela lama, ó, aqui o laar, ó, que é aquela lama quando acontece vulcanismo em áreas de montanhas altas, que derrete a neve e vem descendo aquela enxurrada de lama, junto com cinzas vulcânicas. Então, dei uma olhadinha nessa parte aqui também. Os tipos de relevo, lá na página 41, né? Nós temos os três cientistas principais que mapearam o Brasil, o Haroldo Azevedo, o Aziz Absaber e o que a gente usa até hoje, que é esse mapinha aqui, ó, do Jurandir Ross. Tá? Os principais, isso é importante, os principais formas de relevo do Brasil: planalto, planície e depressão. Lembra que depressão a gente combinou lá, que depressão quando está abaixo do nível do mar, depressão absoluta. Acima do nível do mar, depressão relativa. Estão lembrados? Que mais? No Brasil, a gente não tem vulcão, tá? Não tem vulcão. As chances de terremotos são mínimas e quando acontece é de pouca relevância, porque o que a gente sente aqui é um reflexo lá da região oeste, quando tem um baita terremoto lá no Chile, na Argentina, pode chegar uma ondazinha aqui pra gente na vibração pelas camadas, pode chegar aqui uma pequena vibração, ou quando tem uma acomodação de solo, pode ter uma pequena vibração. O Brasil não tem tendência a ter grandes terremotos, tá, gente? Mas o vulcanismo tem. Apesar de não ter esses movimentos da litosfera de vulcanismo e as chances de terremotos sendo pequenas, nós temos um probleminha sim, que são os deslizamentos de terra, né? São os impactos que o Brasil sofre, né? Pessoas, terremotos só traz desgraça, né? Não traz nenhum benefício. O ponto onde começa a tremer dentro da terra é hipocentro, aonde começa na superfície, epicentro. Terremoto é medido em escala Richter, pelos sismógrafos que a gente viu lá atrás, né? E não tem ponto positivo no terremoto, tá? Quando a gente fala de o mesmo terremoto causa estragos diferentes dependendo do país, é se o país está mais preparado ou menos preparado para passar por um terremoto, tá? E ainda, os vulcões têm um problema? Tem problema com as fuligens, né, que podem interromper o tráfego aéreo. Ele tem o problema de poder atingir as pessoas com rocha incandescente, com a lava. Tem o problema da poeira, que pode matar pessoas também. Tem diversos problemas causados pelos vulcões, né? As partículas podem ficar suspensas, diminuir a quantidade de sol, isso prejudica as plantas, né? Nós vimos que os vulcões podem ser ativos, dormentes ou extintos, depende de quanto tempo faz que ele não dá sinal, né? Os problemas, consequências do vulcanismo, além daquela listinha na página 56 lá, tem a parte do laar, que a gente tinha visto lá antes, né? Só que o vulcanismo tem ponto positivo, lá na página 58 traz os pontos positivos. A energia geotérmica da região vulcânica, porque como o magma está mais próximo, as rochas ali perto estão quentes, a água que se infiltra, esquenta, ferve, eu posso usar esse vapor para produzir energia geotérmica. Ainda, em regiões vulcânicas, eu tenho as águas termais, né? Então eu tenho muito espaço para o turismo. Tem gente que vai, inclusive, assistir vulcões em erupção, como tem lá no Havaí, o Kilauea, né? E região de vulcão, como tem muita erupção. E essas rochas vulcânicas, elas são rochas com uma combinação de minerais muito grande, acabam dando origem a solos férteis. Então, a área que tem vulcão são áreas com solos férteis, excelente para a plantação. Na sequência, eu tinha falado para vocês que no Brasil ele não tem terremoto, ele não tem vulcão, quase zero terremoto, mas nós temos pelo menos com isso aqui, ó. E na última prova eu não cobrei, mas fiquem ligados agora então quanto a queda, tombamentos e escorregamentos e
escorregamento e escoamento, tá? Os tipos de movimentação de massa que tem na litosfera, tá? Eu fiz um apanhado geral para vocês, pessoas. Isso não vai impedir que vocês essa semana, se tiver alguma dúvida pontual, eu não vou explicar o módulo inteiro, mas se tiver alguma dúvida pontual, coloca lá no sistema, lá no WhatsApp, que na medida do possível eu vou atender vocês. Eu não vou dar aula de novo sobre esse assunto, tá? Já fiz essa revisão agora justamente para lembrar vocês dos pontos mais importantes. Dei uma olhada na apostila. Quem não fez exercícios, faça os exercícios. Se tiver dúvida quanto a algum gabarito, pode colocar no WhatsApp. Professor, a questão tal da página tal, qual que é o gabarito? Eu respondo para vocês sem problema sobre o gabarito, tá? Para poder ajudá-los. Lembra que esse conteúdo que eu fiz a revisão agora é para a segunda semana de agosto, para a prova de recuperação, para aqueles que não alcançarem a média no segundo bimestre. E essa nota pode valer lá para o primeiro bimestre, que for mais alta do que a nota mais baixa lá. Combinado, pessoas? Primeiro, estamos bem? Tô sozinha na sala. Oi, Jefferson. Oi, Esther. Eu tô aqui, professora. E aí? Valeu? Sim. Valeu, tô de boa aqui. Foi boa a lembrança para vocês aí, para refrescar um pouquinho a cabecinha de vocês? Sim, o resumo é sempre bom, né, professora? Vocês viram como vocês Sim, aprenderam? sim. Vocês viram como vocês aprenderam coisa esse bimestre? Como a gente falou sobre um bocado de coisa? Né? Foi bastante coisa que a gente aprendeu, né? Sim. Então, assim, ó, o que a prova precisa de vocês agora, assim, ó, caprichem nas duas provas que vocês vão ter oportunidade, né? O pessoal que vai, né, que não fez alguma prova do primeiro bimestre, é na semana que vem. A prof vai colocar a listinha depois no WhatsApp de vocês lá, de quem são as pessoas e qual é o conteúdo. E para as pessoas do segunda semana de agosto, que é a recuperação do segundo bimestre, e também essa oportunidade de valer para o primeiro bimestre, a professora vai colocar a listinha lá também quem são as pessoas. Combinado? Mas você já deve ficar ligado principalmente a segunda prova de agosto, fiquem ligados no sistema. Opa, se eu não conseguir média, eu tenho que fazer a prova de recuperação. Professora Deise, eu tenho que fazer a recuperação do segundo bimestre. Entendeu? Preocupem-se para que vocês consigam... Porque assim, agora em agosto, a gente começa o terceiro bimestre, tá? O terceiro bimestre é agosto, agosto, setembro e a primeira semana ali de outubro. É o terceiro bimestre, tá? E aí depois nós temos o quarto bimestre, que é o restante de outubro, novembro e dezembro, certo? Aí a gente termina o ano lá em dezembro mesmo, tá? A gente termina o ano letivo normal, né? Para aquelas pessoas normal ali, uns dias antes, ali pertinho do Natal, tá? E aí entre o Natal e Ano Novo nós temos lá as recuperações e tal. Nós estamos tentando nos organizar, seja presencial ou seja online, vai ser esse o calendário, nós vamos até dezembro, tá? É claro que quem conseguir nota e terminar tudo direitinho, ali um pouquinho antes do Natal vai estar liberado. E as pessoas que forem ficando em recuperação, tal, aquele negócio todo, vai ficar na semana lá entre Natal e Ano Novo fazendo prova de recuperação. Espero que não precise ninguém, né? Mas infelizmente tem algumas pessoas que não conseguem, vão ter que adentrar lá vão ter que passar entre Natal e Ano Novo estudando. Já pensou? E esse ano de 2020 foi bem louco, né? Está sendo bem louco, né? Certo, pessoas? Mas se Deus quiser, vocês vão se esforçar bastante para botar a vida em dia do primeiro e do segundo. E vão começar o terceiro assim, com o pezinho bem sentado. Para a gente fazer aulas boas, render, tirar dúvida e produzir da melhor forma possível. Porque o ano já está tão complicado, né? A gente não pode complicar, a gente tem que tentar facilitar. Certo, meus lindos? Tem alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Certo. Eu tô de boa, professora. Tá, o que eu preciso de vocês agora assim, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e eu sei que tem exercícios aí que não foram feitos. Então, bora trabalhar, porque a gente ainda tem, eu deixei de propósito para vocês, nós temos ainda mais, acho que é 20 minutos de aula, é isso mesmo, né? Confirmem pra mim ali, a nossa próxima aula é 9h40? Né? Vou olhar aqui no meu horário aqui, peraí. Nossa próxima aula é 9h40. Então, agora eu quero que vocês peguem a apostila A2, folheiem, vê se tem dúvida e coloquem os exercícios em dia. Hora. Professora, a gabarito de tal questão, pode me passar? Posso, sem problema nenhum. Certo?
Bora trabalhar que nós temos 20 minutinhos ainda. Não é bem 20, é 15, né? Mas bora lá? E se alguém tem alguma dúvida lá, já pode colocar no chat ou falar pra mim que eu já vou resolvendo também. Eu só vou... Enquanto vocês trabalham aí, eu só vou confirmar o pessoal que realmente ficou com falta. Eu sei que tem alguns que entraram agora por último. A Ana Gabriela entrou na sala? Ana Gabriela? Não? Falta. O Arthur tá na sala? Arthur? Não? E tem um celular que não é compatível com o Clip Escola. E a Ana Gabriela, acho que ela saiu da escola já faz um tempo já. Tá. Deixa eu botar aqui. Tá. Obrigada por ter avisado a prof. O Gabriel Kalkman entrou, né? O Gabriel Raulino também entrou, né? Deu bom dia ali, acho que foi isso, né? Foi, tá ali. Deixa eu só corrigir aqui então. Gabriel Raulino, presença. O Heitor entrou na sala. Heitor, não? Não. O Igor entrou na sala. Deixa eu só conferir aqui. Igor entrou na sala ou não? Não? Tá. O Jefferson. O Jefferson já tinha falado comigo ali, já tinha entrado, né? Deixa eu só corrigir aqui o do Jefferson, então. A Luana. A Luana tá assistindo as aulas, pessoal? Alguém sabe me informar da Luana? Não? Eu não sei, professor. Não faço ideia. Professora, ela estava com o celular quebrado, mas agora ela já tá com ele faz uma semana já. Esse início da semana ela já estava com o celular na casa dela. Tá, obrigada. O Lucas Betiol. Lucas Betiol? Não? Deixa eu ver aqui. Tá, então era isso mesmo, são os que estão com falta comigo. Só que a gente vai fazer um controle também para ir avisando os pais dos alunos que não estão assistindo aula, porque de agora para frente a gente começa a botar a vida em dia, e aí tem alunos que não assistem às aulas e depois não conseguem até o final do ano se resolver. Daí a gente tem que tomar cuidado com isso, né, pessoal? Porque a gente está fazendo o máximo possível para chamar vocês para a sala de aula. Mas tem alunos ainda que insistem em não assistir a aula, e o pior é que esses alunos não conseguem de alguma forma acompanhar, as notas não são legais, e aí depois o pai fica apavorado, a mãe fica apavorada, a escola está preocupado. Então é melhor a gente resolver agora, enquanto dá tempo de resolver, né? Eu vou dar uma olhadinha nesse pessoal que está com problema de celular, para saber o porquê que não estão... Quais são os problemas, quais são as possibilidades para a gente poder resolver. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a prof está aqui à disposição de vocês, tá? Tô aqui, Isabel. Precisar é só perguntar ali no chat que a prof tá aqui. Tá, Maria, tá por isso aqui. Precisar, qualquer gabarito, qualquer coisa, não fiquem com dúvida, pessoas. Perguntem. Se for uma dúvida, se o exercício, pode perguntar aqui.
Ana Sofia, a prof não tá com o sistema aberto aqui para confirmar, mas depois eu vou anotar aqui. Porque o teu era aquela situação que tinha enviado e tinha dado problema, é isso, ou Sofia? Eu falei Ana Sofia, né? Sofia. Sofia Lourdes, por que você tá com dúvida se a tua prova chegou? Deu algum probleminha? Tá, a prof vai dar uma confirmada lá, porque o da prof não foi pelo Clip Escola, vocês perceberam, né? Que o da prof foi pelo Google Forms direto, né? Mas de qualquer forma, Sofia, hoje à tarde a professora, hoje até à noite, a prof vai estar colocando a nota no sistema lá. E aí, se a tua nota não aparecer, até amanhã de manhã tu dá uma olhada. Se não tiver lá, assim, opa, tem algo de errado. Tá? Pode ser? Se a prof não lembrar de confirmar, mas a professora anotou aqui. Olha que eu estiver passando as notas e eu vou dar uma olhada nisso aqui, mas também se não aparecer, você lembra a prof amanhã de manhã, pode dar um toquezinho lá no WhatsApp, tá? Pode ser até no privado lá, que aí a professora dá uma olhadinha lá, tá? Mas dá uma olhadinha hoje à noite no sistema, e aí amanhã de manhã, se não tiver, você pode me dar um toquezinho que a prof confere, tá bom? Mas a professora não fez pelo Clip Escola, fez direto pelo Google Forms, então tava chegando bem tranquilinho, assim, ó. Eu não lembro de ter faltado alguém, mas eu vou conferir depois, tá? Meus lindos, aproveitem o tempo de vocês, porque essa prova de recuperação do segunda semana, do segundo bimestre, lá em agosto, ela é importante para esse bimestre e para o bimestre passado lá, que ele pode valer como uma nota para recuperar todos esses problemas de vocês. Então, se tem dúvida, põe a boca no trombone, pergunta aí que a prof está aqui à disposição. A gente tem mais alguns minutinhos aí ainda. Vale 1 ponto na prova, sim. Sim, sim. De nada, Maria. A minha barriga tá fazendo... Tá fazendo uma aula aqui dentro. Segura mais um pouquinho que tem mais uma aula. Primeiro, hein? Deixa eu botar um recadinho aqui pra dona Luana. Ô, professora, Pode perguntar. ali na página 24, nos processos, o X eu não sei o que é. Seria Fala qual é o número da página de novo. Fala a página de novo pra 24. professora. Ah, é aquela que tem um organograma ali da... Deixa eu só achar aqui. É um organogramazinho que tem lá sobre os processos, né? A prof vai aproximar a apostila aqui da câmera, vê se fica visível, me dá um toquezinho. Vê se você consegue enxergar. Tá visível? Não, tá meio borrado. Se a professora editar, fica melhor. É, então tá, ó. Ali no número 1 é magmática. Tanto faz a palavrinha magmática ou ígnea, tá? O número 2, sedimentares. O número 3, metamórfica. Pegou? Seguindo lá, o X é o processo de erosão. Pegou? Tá.
E aí o Z, metamorfismo ocorre em razão de altas pressões e altas temperaturas. Tá? Então ali, ó, o Z é quando a rocha é exposta a altas pressões e altas temperaturas, tá? Obrigado, professor. Tá certo? Conseguiu lá? Aham. Então tá bom. Tá um recadinho pra Luana lá no grupo de vocês. Nós temos mais 5 minutinhos, mas já vai começar outra aula de vocês agora 9h40. Então, quem não tem nenhuma dúvida, tá liberado. Quem tem alguma dúvida, quiser ficar mais um pouquinho, tirar dúvida com a prof, pode ficar, tá? Os demais, ó, beijo. Bom finalzinho da semana aqui pra vocês aqui, né? Boa quinta-feira, boa sexta-feira, né? Hoje é tarde também, né? Tá? Cuidem-se bastante, tá, meus lindos? E ó, caprichem nas provinhas, não só geografia, mas nas próximas provinhas aí para vocês botarem a vida de vocês bem em dia, para o ano tentar ser um pouquinho menos tumultuado, né? Tá? Beijo! Beijo, professor. Olha que coraçãozinho bonitinho, tem que fazer mais redondinho, tava meio torto meu coração, né? Agora, é que esse dedo aqui ele não faz bonito, ó. Pronto. Agora foi. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Esther. Tchau, Maria, Gabriel. Tchau, tchau, Isabel. Beijo, Ana, Jefferson, Sofia. Tchau, tchau para vocês. Se cuidem, viu? Vinícius, Tiago, Matheus. Se cuidem, tá, meus lindos? Tchau, tchau, Eric. Tchau, tchau, Bel. Beijão, beijão. Se cuidem. Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom, meus lindos.